Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Eu me chamo Maressa e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao retorno pela árvore da vida. Hoje eu vou falar especificamente da esfera de Iesod. Bom, Iesod é a primeira esfera com que o ser humano entra em contato quando começa a elevar-se nos planos, ou seja, a erguer a sua consciência acima da matéria, acima de Malkuth. Tendo trilhado o 32º caminho, que é o caminho do tal, ou a cruz do sofrimento, ou de Saturno, o ser humano ele atinge a primeira esfera, ele consegue acessar essa primeira esfera de forma consciente. A gente vai falar mais sobre esse 32º caminho ao longo do vídeo. Bom, Iesod ela pode ser vista de vários ângulos. Por exemplo, em se tratando do ângulo da unidade encarnatória, que são essas quatro esferas inferiores que representam a personalidade. Por exemplo, Iesod ela é o aspecto funcional do par de opostos do plano astral, que é Rod e Netzah. Ou seja, Netzah sendo as nossas emoções, os nossos instintos, emana força, emana energia para Rod, que começa a fabricar formas. E Iesod, por sua vez, reveste essas formas de Rod, né, em formas astrais, ou seja, ela preenche essas formas de substâncias etéreas. Bom, Iesod também é considerada a casa do tesouro das imagens. O que isso significa? É em Iesod que se encontra o nosso baú de todas as nossas, vamos dizer assim, criações, imaginações ou até mesmo experiências, imagens que a gente foi criando, né, na nossa mente, devido a essa experiência temporariamente humana aqui na Terra. E também é aqui que se encontra, vamos dizer assim, os condicionamentos dos nossos antepassados, às vezes também condicionamentos da cultura, do lugar e da época em que vivemos. Então tudo tá incluído aqui nesse baú. Inclusive a John Fortune ela fala que esse baú às vezes, né, geralmente está repleto de coisas velhas, assombrosas e, enfim, guardadas aí desde quando houve os primórdios da questão da humanidade. Então, Iesod ela é considerada essa casa do tesouro das imagens. Bom, segundo o Sefer Yetzirah, Iesod é responsável por purificar as emanações, prová-las e corrigi-las. Ou seja, Iesod é a sefirá dessa substância que chamamos de luz astral, da qual está formado o corpo etérico. Essa luz astral, pessoal, alguns autores chamam de éter. A Helena Blavatsky, por exemplo, chama de akasha. Então, se a gente fosse trazer aqui um exemplo assim bem, vamos dizer, didático dessa substância, seria uma substância que ela participa tanto da mente como da matéria. Então, a gente poderia trazer aqui, por exemplo, a questão do sistema nervoso, né? Desse lado emocional que participa tanto da matéria como da mente. Ou seja, para explicar a sensação nervosa, devemos postular uma substância que ela é intermediária entre a mente e a matéria. Para compreender o movimento, precisamos igualmente afirmar a existência de tal substância, isto é, que possui o poder de receber e manter a marca do pensamento e influenciar a posição no espaço das unidades atômicas da matéria. Então, essas são propriedades que atribuímos ao nosso hipotético éter astral, segundo a John Fortune. Outra, vamos dizer assim, outra atribuição de Iesod é que ela é o receptáculo das emanações das demais Sefirot.
E ela é o único e imediato, vamos dizer assim, distribuidor dessas emanações a Malkuth. Ou seja, é através de Exod que essas emanações elas passam e chegam até Malkuth, que é o plano físico. Segundo o Seth Yetzirah, a nona esfera ela é também conhecida como a consciência pura, corresponde também aos órgãos reprodutores. E no livro tem uma pergunta, né, que se faz em relação, mas como que uma esfera é tão etérica, né, tem a ver com essa substância etérea, essa luz astral, como é que ela pode ter relação ainda com os órgãos reprodutores, que é algo tão físico, né? E aí ela responde que tem a ver com os aspectos sutis dos órgãos reprodutores, principalmente em relação ao sexo. São aspectos importantes, etéreos e magnéticos, que é a parte vital. E ela fala de uma graça interior e espiritual que não é uma graça de sublimação ou de renúncia, ou a pureza da negação e da abstinência, mas sim é uma graça da bênção de Pan, na alegria das coisas naturais. Bom, a Yetzod é também considerada em si mesma a esfera de Maia, a ilusão, porque a casa do tesouro das imagens não é outra coisa senão o éter refletor da esfera da Terra. Ou seja, o que podemos ver aqui na Terra, em sua forma manifestada, não é mais do que algo que já se manifestou na esfera de Yesod, só que de forma etérea. No caso, colocando isso no microcosmo, ou seja, fazendo essa analogia, a aplicação seria o inconsciente dos psicólogos, ou seja, é o que eu falei, já falei em outros vídeos, né, que a esfera de Exode, a lua, ela representa o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, que é repleto de coisas velhas e esquecidas, reprimidas desde o alvorecer da raça. Foi o que eu falei no início, né, sobre conter várias imagens de condicionamentos dentro desse grande baú, que é o nosso inconsciente. E aqui provavelmente é o inconsciente pessoal e ainda tem o inconsciente coletivo, né? Aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Bom, Iesod, ela reflete aquilo que está na psique humana. Então, tudo que eu posso conceber de forma consciente ou inconsciente, isso de alguma forma ele é refletido aqui na esfera de Malkuth, ou seja, na minha realidade física, na realidade da matéria densa. As chaves que fecham as portas da casa dos tesouros das imagens acham-se em Rod, ou seja, quando eu começo a ter acesso vamos dizer assim, a conteúdos inconscientes dessa esfera de Exode da Lua, né, na minha psique, as chaves, segundo a John Fortune, elas se encontram exatamente em Rod, porque é Rod que é o, vamos dizer assim, é o que origina as formas, né? E essas formas elas são revestidas no plano astral em Iesod. Então, ela até fala sobre a questão de você, do iniciado, ele ter acesso a essas imagens, né, desse subconsciente, desse inconsciente. Mas se ele não souber lidar com essas imagens, ou seja, se ele não tiver nenhuma palavra de ordem ou uma palavra que, vamos dizer assim, que traga essa ordem ao caos, porque Iesod, ele representa esse caos, né? O nosso inconsciente existe esse caos. Se você não souber, você pode se achar no meio, assim, vamos dizer assim, de uma turbulência, né? Da psique, porque você começa a ver várias imagens do inconsciente ou subconsciente, sejam no seu estado de vigília, seja no seu estado de sono, né, em sonhos,
mas se você não compreender, você fica meio perdido. Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, né? Porque as chaves elas se encontram em Rod, ou seja, aonde foi que eu criei essas formas na minha mente e que agora eu consigo vê-las, essas imagens preenchidas, né? Mesmo que seja em sonhos. Bom, pessoal, agora eu vou para a explicação de como é que, como, como é vista a Lua, né, no ocultismo, ou seja, a gente precisa saber, principalmente, um aspecto importante que aconteceu na formação do globo da Lua, porque a esfera de Exode ela representa a Lua no sentido macrocosmo e no sentido microcosmo já falei que representa o nosso inconsciente, mas também representa o nosso duplo etéreo, né, o corpo etéreo, que é aquele corpo que já se aproxima do corpo físico. Na verdade, o corpo físico ele é uma réplica desse duplo etéreo, né? Então agora vai entrar aqui uma parte da explicação de como se deu a formação dessa esfera, né, em termos de evolução, como é que se deu a emanação a formação dessa esfera no quadro negro e depois a gente continua na parte dos slides. Bom, pessoal, aqui é uma breve explicação sobre como é que se deu a formação da Lua. Bom, sustentos iniciados que a Lua se separou da Terra num período em que a evolução ela estava no seu ápice entre a fase etérea e a fase da matéria densa. Então a Lua ela era um globo etéreo. Desse globo etéreo é como se ele se dividisse, né, e gerasse um outro globo aqui embaixo. E ambos se tornaram densos. Só que a Lua, ela tem esse lado, né, esse aspecto material, que é esse globo luminoso que a gente vê no céu à noite, principalmente quando a Lua está cheia. E a Terra tem o seu lado material. Porém, a Lua, o lado mais importante, o que realmente importa, é o lado etéreo dela. Quando houve esse apogeu, segundo a John Fortune, ela fala que a Lua e a Terra compartilham de um duplo etéreo. E até eu tentei desenhar aqui, né, a Lua quando houve o apogeu, e essa energia aqui em volta é o duplo etéreo, ou seja, um único duplo etéreo para dois corpos físicos, né? E trazendo isso para o exemplo do microcosmo, que no caso é o homem, aqui são os quatro corpos inferiores, né? Aqui está o mental inferior, está o corpo astral. O corpo astral seria, trazendo analogia, né, da lua, seria então a lua, né? Corpo astral. E do corpo astral se origina o dupletério e do dupletério o corpo físico. Então, o astral seria como se fosse a lua, né? E o físico, a matéria, seria Malkuth, a terra. E entre esses dois, um dupletério. Então, segundo a John Fortune, ela até pede para ler o livro da Helena Blavatsky sobre essa questão da formação da Lua. E eu fui ler o livro, realmente a Helena Blavatsky fala, né, dessa formação, como se deu. E só que em termos psíquicos, ou seja, essa representação na forma microcósmica, a Helena Blavatsky não fala muito no livro A Cosmogênese, mas ela fala assim: as verdadeiras palavras só podem ser ditas para os adeptos, né, os verdadeiros adeptos. Mas uma coisa podemos dizer é que a Lua ela é o corpo grosseiro dos princípios invisíveis, dos seus princípios invisíveis. Então, assim, considerando que a Lua, ela até fala, né, que a Lua é mais velha do que a Terra, e que o fato da Lua ser satélite da Terra, isso é verdade em até certo ponto, né? Vamos dizer assim, ela fala que em apenas um aspecto, porque na verdade em outros aspectos é a Terra que é satélite da Lua. Isso porque
ela fala que é bem comprovável, né, através de vários fatos, por exemplo, a questão do ciclo de 28 dias da mulher, né, o ciclo reprodutivo, a questão das marés, a questão das plantas, a questão dessa influência, né, que a Lua traz para a Terra, ou seja, é como se existisse um ritmo, vamos dizer assim, definido de crescimento na Terra. E esse ritmo, ele, ele é influenciado, ele tem origem, na verdade, nos aspectos da Lua. Bom, pessoal, isso aqui foi só uma breve explicação para a gente compreender como é que se deu essa formação. Bom, agora vamos compreender por que que é exatamente nessa esfera da Lua de Exode que se encontra as chaves dos trabalhos mágicos dos ocultistas. Bom, a esfera da Lua, a esfera de Exode é na verdade a Lua, né? O passado, a mãe, o psiquismo astral, ou seja, Exode ela representa tudo isso no ser humano. O passado, principalmente o passado, a questão da mãe, aqui a mãe a gente trata tanto do arquétipo da mãe, ou seja, da energia desse arquétipo, como também da experiência física também pode ser aplicada aqui. Até porque a gente pode tratar aqui de todos os níveis, né, de consciência. E o psiquismo astral, ou seja, eu vou gravar um vídeo falando sobre o arcano maior, a lua, mas assim, só para a gente ter uma noção do que significa esse psiquismo astral, é exatamente é onde se encontra, como eu já falei no início, as nossas imagens, aquilo que a nossa personalidade criou, né? Devido a essa experiência temporariamente humana, ou seja, tudo aquilo que nós nos identificamos desde criança até a fase adulta, tudo vai estar contido aí, nessa esfera de Exode. E a lua, ela representa esse lado meio obscuro, esse lado que, vamos dizer assim, não é tão acessível. É um lugar em que essas imagens elas foram lançadas no decorrer da nossa trajetória, desde criança, né, igual eu falei, até a fase adulta. E atravessando essa fase que é esse encontro com o passado, com o arquétipo da mãe, é que a gente pode começar a diferenciar os opostos. Ou seja, o arcano maior, a lua, ele representa principalmente esse do tarô mais antigo, que está representado com os dois animais aqui, né? Como se fosse dois cães ou dois lobos, como se eles fossem guardiões desse lado obscuro, né? E ali atrás a gente vê que existe duas torres, ou seja, provavelmente é a visão do que virá a ser a diferenciação dos opostos. E o lagostim aqui representa esse lado obscuro, ou seja, ele saindo das águas, né, para tentar atravessar esse caminho e chegar até as duas torres, né, a visualização das duas torres. E é interessante porque o lagostim ele é um animal frio, né, de sangue frio, que vive nas profundezas, só que ele também tem esse, vamos dizer assim, esse aspecto de lado um pouco mais material e na parte mais seca, né, física e no lado mais água, ou seja, ele participa desses dois ambientes. E aqui é que se encontra, vamos dizer assim, a gente vai ver que é aqui que o ser humano, quando ele se eleva de Malkuth, ele vai enfrentar essa parte mais sombria, né? São essas imagens, são essas formas que foram criadas e foram esquecidas dentro desse baú. E é aqui que o ser humano vai enfrentar a fase da Nigredo, que é uma fase alquímica. A gente vai ver isso no final do vídeo, mais pro final do vídeo.
Bom, dando continuidade, Exode, se tratando do nosso inconsciente, é aqui que se encontra as nossas dores profundas, né? As nossas mágoas, nossos ressentimentos, traumas, sentimentos de não ser compreendido, são também encontradas relutâncias, sentimentos de abandono, rejeição. São várias coisas guardadas que ah, meio que jogamos no nosso inconsciente e não queremos mais lembrar. Só que se a gente não acessar esses conteúdos, eles começam a atuar nos bastidores, né, do palco, dessa grande peça que é essa experiência humana divina, temporariamente humana, né? Iesode, na mitologia, por exemplo, ela representa Diana, né, que no caso é Artemis ou Artemis, representa também Selena ou Luna e Hécate. Aí você meio que pergunta assim, mas são três deusas diferentes, né? E no próprio livro fala assim, mas como é que são três deusas, são três imagens diferentes, né? Três, vamos dizer assim, arquétipos diferentes. E a resposta está exatamente nessa questão do ritmo da lua, ou seja, desse ritmo definido com que as coisas elas crescem aqui na matéria, que é os aspectos da lua, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Então, Diana aqui, por exemplo, que é Artemis ou Artemis, que é a deusa da caça, né? Ela representa esse estado da lua crescente, ou seja, quando a nossa lua interior, ela recebe os influxos, os raios, as emanações do sol, Tiferet, e ela consegue perceber isso de forma desperta, e aí ela começa a colocar isso para crescer, né? É o lado da lua crescente. É algo que quer crescer idêntico, ou seja, ou a uma união com esse eu superior, com essa essência divina. Já Selene ou Luna está associada ao satélite em si, à Lua, e no caso, Selene é irmã de Hélios, o deus Sol, e de Eos, que por sua vez é a Aurora. Então a Selene está relacionada com os ciclos da Lua, ou seja, essa interferência da Lua nas marés, como eu tinha falado na parte do quadro negro. Então, ela é a personificação da própria Lua em si, do próprio satélite. E ela representa, em outras palavras, pelo ciclo de manutenção do dia e da noite na companhia dos seus irmãos, que é o Sol e a Aurora. Outro deus também que é atribuído à esfera da Lua é Tote, né, que é o deus do Egito. Tote e Hécate na Grécia, ambos são atribuídos à Lua. Não podemos deixar de reconhecer a importância da Lua nos assuntos mágicos. Qual é então a chave da Lua mágica, que às vezes é uma deusa virgem e às vezes é uma deusa da fertilidade? Então, no livro fala que não é preciso buscar muito longe essa resposta, porque ela se encontra exatamente na natureza rítmica da Lua. O fato da natureza rítmica também da vida sexual da mulher. Há ocasiões em que Diana, ou seja, Artemis ou Artemis, tem muitos seios, que é a questão da fertilidade, né? É exatamente a fase da lua crescente e lua cheia. E há ocasiões em que seus cães reduzem ou intrusam aos pedaços, que no caso já é a fase mais minguante, né? É a fase mais interiorizada. Então, ao tratar dos ritmos da lua, tratamos dos estados etéreos e não dos estados físicos. O magnetismo das criaturas vivas cresce e diminui com um ritmo definido, e isso é de fácil observação quando se conhece a meta almejada.
A força magnética ela se revela com clareza entre relações de pessoas que possuem um magnetismo em perfeito equilíbrio. Sobre o 32º caminho, que é exatamente o caminho que eleva o ser humano de Malkuth a Yesod, é o caminho do Tal ou a cruz do sofrimento, como já foi dito. E quem é representante desse 32º caminho é nada mais, nada menos que Saturno. Então, Saturno, ele é o guardião da personalidade, porque ele, na verdade, ajudou a construir, vamos dizer assim, a trazer essas formas mentais, depois preenchidas desse aspecto astral, de luz astral, ele ajudou a construir essas formas aqui na matéria. Ou seja, toda a nossa estrutura mental de percepção de quem somos, e do que sentimos, do que passamos na nossa trajetória, tem a ver com Saturno, né? E Saturno também está ligado muito à alquimia, mas Saturno, ele é Cronos, o senhor do tempo, que solidificou as estruturas em Iesod a partir do momento em que trouxe a Malkuth. E ele também é a representação do tempo psicológico, ou seja, quando a gente está apegado a alguma coisa do nosso passado, seja de forma consciente ou inconsciente, de forma inconsciente seria através de um trauma, né? De certa forma, eu estou presa num tempo psicológico no passado. E aí é necessário resgatar esse tempo psicológico, né? Trazer ele para o momento presente e ressignificá-lo. Então, o tempo Cronos, ele dá forma a tudo que existe, mas ele também vai destruindo as formas e dissolvendo as aparências no eterno baile da existência, em que tudo aparece e tudo desaparece, tudo se manifesta e tudo retorna à origem, tal como nos ensina o quinto princípio do Kybalion. Tudo flui e reflui, tudo tem seus períodos de avanço e retrocesso, tudo ascende e descende, tudo se movimenta como um pêndulo. A medida do seu movimento para a direita é a mesma que a de seu movimento para a esquerda, e o ritmo é a compensação. Ou seja, alguns autores também, eu me recordo que alguns autores falam que aquela foice que é usada no arquétipo, no arcano maior, a morte, é a foice de Saturno, porque Saturno também tem esse lado de destruição, destruição das formas, num eterno baile, né, de existência, como fala aqui. Ou seja, quando uma estrutura ela chega ao seu ápice, ela já cumpriu a sua função, ela mesma em si, ela começa a se despedaçar, ou seja, ela começa a se fragmentar, até porque isso para dar lugar àquilo que é novo, né? Aquilo que vem, é preciso que o velho ele seja destruído. Isso faz parte da natureza. Bom, o caminho cabalístico, esse caminho vertical que une e equilibra Malkuth, que é o reino, com o Yesod, que é o fundamento que vai da Terra à Lua, parece o último caminho, mas na verdade ele é o primeiro, pois é daqui que o caminhante começa a sua evolução, saindo do puro condicionamento material em direção à compreensão da personalidade, que é reflexo da individualidade de Tiferet em Yesod, ou seja, em que se vive um mundo subterrâneo do psiquismo inconsciente. Aqui, Yesod, ele é um reflexo, né? A esfera Yesod, ela na verdade, ela é um reflexo da individualidade que é Tiferet, é o eu superior, ou o eu divino, né? E Yesod, ela é o mundo subterrâneo, né, do psiquismo inconsciente, como já foi dito. É aqui e agora, no corpo e nos planos físicos, que começamos nossa jornada espiritual, ou reza o ditado taoísta: o caminho para o infinito começa embaixo de nossos pés.
O desafio deste caminho é perceber que a energia divina está presente em nossa natureza humana, ou, em outras palavras, que somos seres divinos. Aqui percebemos que a matéria é sagrada. Bom, agora vamos compreender um pouco sobre a figura, né? O símbolo de Saturno. É uma lua que carrega uma cruz. Ah, a gente pode ver aqui que a lua ela está no seu formato minguante, ou seja, aqui a lua ela representa o magnetismo etéreo. Então, se ela está carregando uma cruz, significa que a cruz da matéria é onde o espírito, né, o ser divino, ele está encarnado, ele está preso, ele precisa elevar essa lua, né, que é esse magnetismo etéreo, acima da cruz. Ou seja, que seria o exemplo, na verdade, seria o símbolo de Júpiter, se eu não me engano. Eu vou até colocar aqui no slide. Então, o ser humano ele precisa acessar esses conteúdos inconscientes, porque a lua está carregando essa cruz. Essa cruz é cruz do sofrimento, né? É a cruz das, vamos dizer, das experiências humanas que passamos aqui e carregamos não o seu aspecto, vamos dizer assim, significativo, ressignificante da experiência humana, mas carregamos as dores, né? O que o ser humano costuma carregar são as dores. É igual uma vez a professora Lúcia Helena Galvão falou em um dos seus vídeos, das palestras, né? Que o ser humano, em vez dele pegar e fazer o suco da laranja, ele carrega o saco de laranja, do bagaço da laranja. Então, assim, temos que aprender a, vamos dizer assim, a dissolver esse sofrimento, né? Que a gente vai compreender como é que é feito essa dissolução para que essa lua ela se eleve dessa cruz, né? Da matéria, ela tem que se elevar e não ficar abaixo, porque quando a lua ela fica abaixo da matéria, significa que ela está presa em aspectos provavelmente emocionais. Então, assim, é preciso libertar a própria consciência, né, da matéria, libertar o aspecto sutil da matéria densa. Ou seja, é a autocompreensão de todo o processo de experiência humana aqui na Terra. Bom, essa cruz de sofrimento ela é dissolvida à medida que o ser humano apreende as verdadeiras causas através dos processos alquímicos, pois até então a mente humana era uma mente condicionada, resultado de toda a nossa história passada, que é o nosso inconsciente pessoal, e de valores culturais coletivos que herdamos, que é o inconsciente coletivo. Com isso, o ser humano ele pode começar a ver o resplendor da luz de Tiferet, que é o Sol, o eterno presente, a individualidade através da matéria, ou seja, a verdadeira força emanação por trás das formas. Então, quando o ser humano ele consegue dissolver essa cruz pesada, que são mágoas, são ressentimentos, tudo que o ser humano guarda e que foi um peso, né, que é um peso, ele, quando ele consegue dissolver isso, ele começa a ver esses raios de Tiferet, que é a luz de Tiferet, através da matéria. Ele começa a ter vislumbres desse seu eu superior, dessa verdade interna, de quem realmente ele é. E, ou seja, aquilo que subjaz todas as experiências dolorosas que passamos nessa vida humana. Bom, é como se Saturno representasse o guardião do inconsciente pessoal, porque foi precisamente esse aspecto de energia que nos ajudou a estruturar nossas emoções, a forma como pensamos e sentimos, nossas limitações, nossas crenças, nossos medos. Ou seja, inclusive essa figura de Saturno comendo, devorando seus próprios filhos,
É exatamente esse tempo psicológico em que a gente fica preso e a gente não consegue acessar, transcender para um tempo, vamos dizer assim, um tempo eterno, né? Que é quando você começa a acessar a sua inteligência superior, que é a sua essência divina, você transcende esse tempo psicológico, ou seja, você sai de um tempo mortal e entra num tempo imortal. Você consegue ter acesso a vislumbres da sua verdadeira essência, de quem realmente você é, não condicionado à matéria. Então, essa imagem de Saturno devorando, né, Cronos devorando seus próprios filhos, representa também esse lado inconsciente, né, em que a gente fica preso e o nosso tempo, vamos dizer assim, de experiência humana ele vai passando e você não consegue acessar esse, não consegue transcender esse tempo mortal humano, né, num tempo imortal. Eu lembro também de outra parte da professora Lúcia Helena Galvão falando de roubar tempo de Cronos, né, para a eternidade. Então, quando você compreende um aspecto seu, um aspecto divino, você consegue roubar tempo de Cronos. Bom, e Exode, a lua, o passado, a mãe, o psiquismo astral, né, como a gente já foi falado, também é representado esse caminho, um 32º caminho, por essa figura que é o crocodilo ou o jacaré, né? É interessante porque eu procurei várias imagens e eu achei exatamente essa imagem desse arcano, que é o louco. É um arcano antigo, eu encontrei nesse site Clube do Tarot. E aí eu trouxe algumas observações, porque o crocodilo ele também representa uma simbologia desse caminho que o ser humano ele tem que enfrentar, que ele tem que atravessar para chegar a Iesod, ou seja, de Malkuth a Iesod. Então, o crocodilo à espreita é sinônimo da escuridão do abismo. Aqui fala de Da'at, na árvore da vida, Cabala. Só que eu acredito também que ele se apresenta nesse primeiro passo. Ele parece emergir cheio de fome. A distração ou displicência durante a jornada podem significar perder-se ou desviar-se de seu nobre propósito, que é descobrir-se. Então, jacarés, alligatores ou crocodilos se aproveitam para abocanhar suas vítimas normalmente quando estão relaxadas. O réptil revela que a jornada tem como companheira a escuridão, implicando em sabermos lidar com ela. Também evoca a sombra, cuja manifestação arquetípica sugere que nossos medos irracionais são inimigos de nossa compreensão mais profunda. Aqui é interessante porque, como eu disse, o crocodilo ele representa uma simbologia desse caminho que o ser humano tem que enfrentar. Ele representa os aspectos psicológicos, né, de passado, presente e futuro. Na verdade, passado e futuro. E o ser humano, quando ele tem que se enfrentar com o seu passado, é bem tremendo. E assim, dentro desse passado, ou seja, dessas imagens que contém em Exode, a qual eu preciso chegar lá e essas imagens, algumas possuem vários medos irracionais que são inimigos da nossa própria compreensão, né? Da compreensão mais profunda do nosso eu. Então, assim, nessa jornada a gente vai enfrentar algumas situações, né? A gente sai nessa viagem, a gente vai ver muitas imagens que correspondem ao nosso inconsciente. Bom, destrinchando a simbologia do crocodilo, sua natureza divina, noturna e lunar se manifesta em sua voracidade, engolindo o sol durante o dia, tal como sugere na imagem do White Tarot, cuja o réptil se encontra no leste
à espreita. Vem evocar os renascimentos. Para os egípcios, simboliza a morte e as trevas, na figura do deus Sobek. Sua boca aberta e goela profunda abrigam um mergulho na escuridão. Também se relaciona à luz dos conhecimentos ocultos eclipsada. No Right Tarot, o personagem é mordido por um felino diferente da arte dos baralhos antecessores, cujo animal está mais perto de um cão, mais para um cão, né? Esse animal que avança contra o bufão parece querer despertá-lo e tirá-lo de um estado de torpor mental ou alucinação. É como aquela beliscada que recebemos na vida para nos darmos conta de que não estamos sonhando e também uma forma de advertir-nos de que o caminho é repleto de percalços e perigos. Todo cuidado é pouco. Então, de forma resumida, o crocodilo ele representa esse mergulho também, né, no nosso subconsciente. Então, assim, representa esse lado que a gente não quer acessar, pois a gente tem medo, né, do que possa encontrar aí nessas águas profundas, essas águas escuras. Bom, o 32º caminho ele também tem a ver com o arcano o mundo ou o universo. Esse arcano ele representa uma síntese, ou seja, é a finalização de um ciclo, só que dentro dessa finalização existe já a iniciação de outro ciclo, ou seja, os ciclos eles estão entrelaçados. Então, esse arcano ele representa que o herói ele chegou a uma conclusão. O herói transcendeu um ciclo de condicionamentos físicos na matéria e celebra a realização da grande obra. Ou seja, na alquimia, esse arcano ele representa uma fase da grande obra realizada, ou seja, concluída. Lembrando que a grande obra dos alquimistas, na verdade, são vários ciclos. Então, a grande obra ela é cada vez mais purificada nessa pedra filosofal, ou seja, se eu essa percepção que eu tenho do eu, ela é purificada cada vez mais. Então, é um plano espiritual e em um plano espiritual indica a iluminação em que os condicionamentos do mundo, a ilusão do Maya ou de Maya aqui, né, na verdade, já não limitam o ser que continua vivendo no mundo. Só que aqui esse ser ele já teve percepção de si, ou seja, ele concluiu uma síntese, ele se elevou de Malkuth. Provavelmente esse ser humano, ele conseguiu unificar os quatro mundos, vamos dizer assim, os quatro elementos, a água, fogo e terra, não só no seu aspecto material, mas também no seu aspecto sutil, né, na psique humana. Ele começou a elevar a sua consciência, ou seja, saiu do condicionamento da matéria e começou a elevar a sua consciência aos planos espirituais. Claro que passando o primeiro passo, né, passando pela primeira esfera, que é Yesod. Bom, no tarô egípcio, esse arcano 21, que seria o mundo, na verdade, ele é a transmutação. Então, ocorre aqui uma transmutação também, né? Desse eu condicionado apenas à matéria para um eu mais abrangente, né? Um eu que abrange, já começa a abranger outros aspectos e inclusive o eu superior. Bom, o número 21 simboliza a perfeição final, que é 21, né? 3 vezes 7. Inclusive, 7 é como se fosse. São 3 etapas de iniciação, né? Alguns autores colocam como três níveis de consciência ou 3 etapas em que ocorre uma iniciação do ser humano. Bom, o 21 é um número inverso do 12. O 12 é par e representa uma situação equilibrada que resulta da organização harmoniosa dos ciclos perpétuos, enquanto que o 21 é ímpar e símbolo do esforço dinâmico da individualidade, que vai se elaborando na luta dos opostos e abrange o caminho
sempre de novos ciclos, né? São sempre caminhos de ciclos evolutivos. O par de opostos em si não é funcional, porque ele se neutraliza mutuamente só quando se une com a força equilibrada, ou seja, Iesod, né, no caso, para fluir para uma terceira esfera, que no caso é Malkuth, segundo o simbolismo pai, mãe e filho, alcançam para a atividade dinâmica distinta da força latente que está encerrada nele à espera da inovação. Aqui, pessoal, eu já tinha falado sobre isso no início do vídeo, quando eu falei que Iesod, ele é o aspecto dinâmico e funcional, né, do par de opostos que é Rod e Netzah. Então, aqui ele aplica aquela analogia do pai, mãe e filho. Ou seja, eu tenho pai e mãe, que no caso seria Netzai e Rod, aqui na analogia. O filho é o que se origina desses dois opostos em harmonia. Mas esses dois opostos em harmonia, eles se neutralizam mutuamente. Então é necessário ter um terceiro elemento, que no caso é representado pelo filho, para que esse par de atividade dinâmica ele passa a operar distinta da força latente, ou seja, no caso, ele passa a operar em Malkuth. Eu posso então ver a emanação como uma força visível e não mais latente como estava antes. É mais ou menos o que eu quis dizer no início do vídeo. Bom, o ser único andrógeno se dividiu em vários seres. Em um nível de unidade do ser encarnado, também existe uma subdivisão através de Netzah, que são os nossos instintos, as nossas emoções, e Rod, que é a mente, através das experiências que a unidade humana divina experiencia na Terra, temporariamente humana. O que eu quero dizer é o seguinte: da mesma forma que o ser único, antes de cair na matéria, era um ser andrógeno, ou seja, era um ser único e ele se dividiu em vários seres, da mesma forma, a personalidade, ou seja, a unidade encarnatória, que é representada pelas quatro Sefirá, ou Sefirot, que é Rod, Netzah, Yesod e Malkuth, também aqui existe uma subdivisão através de Netzah, que é os nossos instintos, as nossas emoções, e Rod, que é a mente, né? Como é que se dá essa divisão, essa subdivisão? O ser humano em si, ele cria ao longo da sua vida vários conceitos, rótulos, imagens, julgamentos. Ele vai criando devido às experiências, a experiência humana em si, que ora às vezes é dolorosa demais e ora às vezes traz esse aspecto mais alegre, né, mais, mais feliz. Mas ambos produzem essa subdivisão, principalmente a parte dolorosa. Então, assim, a exemplo, quando eu possuo traumas, medos, inseguranças, sentimentos de rejeições, abandono e por aí vai, eu, de certa forma, eu me fragmentei. Porque quando eu, vamos dizer assim, eu guardei um ressentimento, uma mágoa, de uma coisa que não foi resolvida dentro de mim, aquilo está lá agindo inconscientemente no meu subconsciente, ele está agindo. Eu não estou vendo, mas ele está agindo e ele me traz os seus efeitos na matéria, na minha realidade física. Então, se eu quero saber se tem uma coisa que está agindo de forma contrária à minha essência divina, é só eu olhar para a minha realidade física. E eu vou perceber que ali existe alguma coisa que está agindo ali debaixo, nos bastidores do meu inconsciente, né? Que está agindo ali. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mágoa, um ressentimento, quando eu culpo alguém e falo, você é a causa do meu sofrimento, por exemplo, eu me fragmentei.
Eu tirei uma energia que era minha e dei para o outro e coloquei ele como causa daquilo. E aí, a partir desse momento, eu não posso ser um ser íntegro, me sentir completo, porque eu sinto que um pedaço meu ficou lá atrás, por exemplo, ficou na minha infância. Então, de certa forma, isso é bem parecido até com o mito de Osíris. Não sei se vocês já ouviram falar desse mito em que Osíris ele é despedaçado, né? As suas partes são jogadas no rio e a sua alma, a sua psique, é a representação da sua esposa, que é Ísis, né? Ela vai lá e resgata essas partes e reunifica essas partes para que dali nasça um novo ser, ou seja, há ali uma transmutação. E aí nasce Horus, né? Osíris, Ísis e Horus. Horus é a representação do filho, é o novo ser renascido, né? Dessa unificação dessas partes que outrora estavam despedaçadas, que estavam separadas, jogadas no rio. Então o ser humano ele também passa por isso, através de todas essas experiências mal resolvidas dentro dele, principalmente traumas complexos, aquilo que Jung chamou de complexo e que guarda bastante energia do ser humano, ou seja, tudo isso aí, o ser humano ele está fragmentado e aí ele precisa resgatar essas partes e é exatamente em Iesod que ele vai resgatar elas. Tudo isso é juntado em uma tela opaca, Iesod, que toma forma material em Malkuth. Ou seja, tudo aquilo que eu criei, rótulos, julgamentos, imagens, conceitos, preconceitos que eu tive, tudo isso vai ser juntado, é juntado em Iesod e se manifesta em Malkuth. Então toda a minha realidade, ela nada mais é do que uma experiência primeiramente em Iesod. Bom, e exódia, a tela que se tecem as imagens mentais e emocionais e que absorvem as partículas materiais de Malkuth para incorporar-lhes as formas. É o que a gente já veio falando desde o início, né? Que é a partir de Exode que se tecem essas imagens mentais e emocionais e que essas imagens elas absorvem as partículas materiais de Malkuth e isso se torna a nossa realidade aqui no mundo físico. Bom, o que significa corrigir as imagens em Iesod? Bom, Iesod é onde está o nosso baú de memórias, como já foi falado. As imagens que formamos de nós mesmos, de nossos pais, de nossos irmãos, professores, amigos, parentes, relacionamentos, tudo está contido aí. Tendemos a repetir essas imagens na fase adulta, nos relacionamentos, sempre sobre quem somos, sobre a nossa família. Então, se eu tenho uma percepção limitada de quem eu sou, provavelmente eu vou ficar repetindo essa imagem aonde quer que eu vá, ao não ser que eu consiga acessar, vamos dizer assim, através de Exódio, eu consigo acessar Tiferet, que é, na verdade, o meu eu interior, o meu eu superior, o eu sou. Então, todas essas experiências que passamos durante a nossa fase de infância, adolescência e adulta, a gente tende a repetir essas imagens até que a gente começa a despertar desse sono, né? De, que as coisas estão sendo estão se repetindo e a gente não tá se dando conta. Bom, as emanações como forças naturais, aqui são os raios, né? As emanações como forças naturais querem conhecer a si mesmas como emanações celestes. Porém, essas emanações celestes estão encerradas, confinadas na matéria, ou seja, crucificada na matéria. É o Cristo crucificado na matéria. O que gerou inconsciência, ou seja, a partir do momento que o nosso espírito ele adentrou a matéria, ele gerou essa inconsciência. No entanto, é através das diversas formas de expressão
das forças celestes que o eu divino humano ele procura a consciência de si mesmo como emanação do todo, ou seja, de Keter. Bom, aquilo que Jung chamou de processo de individuação é a ponta do iceberg dessa compreensão divina do homem, ou seja, do eu sou, da sua essência. Portanto, o ser humano ele deve sublimar essas forças expressadas em Malkuth e fazer o caminho de volta para casa. E a porta de entrada é Iesod, ou seja, o caminho de volta para casa necessariamente vamos ter que passar por Iesod, ou seja, em alguns mitos essa passagem por Iesod ela é, vamos dizer assim, representada por uma viagem marítima. Por exemplo, a viagem de Ulisses, né, de volta, querendo chegar a Ítaca, é exatamente essa viagem. Você vai encontrar toda imagem que está no seu subconsciente, você vai ter que tratar com essas imagens. E essas imagens sombrias, elas são sombrias porque a gente não, vamos dizer assim, a gente colocou lá no baú do esquecimento. Mas a partir do momento que a gente começa a enfrentar essas imagens à luz da consciência, essas imagens elas deixam de ser, vamos dizer assim, monstros, né? E passam a ser, na verdade, forças que vão ajudar você no caminho de volta para casa. Bom, pela alquimia, gente, Iesod é na verdade a lua, né? Esse subconsciente, como já foi falado. Mas na alquimia fala-se na noite escura da alma, que é exatamente quando o ser humano ele está passando por esse período de transição, ou seja, ele está submerso, ele está começando a acessar essas águas profundas, né? Essas emoções guardadas. Bom, é exatamente em Exode que a gente encontra os nossos fantasmas, ou seja, tudo aquilo que a gente reprimiu, né? Bom, mas também em Exode existe esse confinamento solitário, ou seja, é uma internalização máxima da pessoa, né? Mas também é um momento de muita reflexão, é um período às vezes longo. Bom, aqui a gente começa o confronto com as formas criadas a partir da nossa personalidade, foi o que eu falei. Todas as nossas experiências através dessa forma humana acarretou muitas mágoas, muitos ressentimentos, às vezes muitas tristezas. Inclusive aqui eu coloquei alguns sentimentos, né? Algumas situações em que nós sentimos, mas isso aqui não é de forma generalizada. Lembrando que algumas pessoas podem sentir isso aqui, mas outras podem sentir já de outras formas. Mas eu coloquei assim só de para termos uma noção, né? Como é que começa todo esse procedimento de acesso a IESOD, né, ao inconsciente? Bom, primeiramente o ser humano ele passa por um sentimento de raiva, de impaciência e a dureza, a resistência, a maleabilidade, né? E existe uma necessidade aqui de não querer sentir as próprias emoções. Há um estado de negação a tudo aquilo que é. E aí entra queixas, crises existenciais e logo vem assim uma espécie de confusão mental. E isso pode demorar bastante tempo, todas essas situações que o ser humano vai sentindo. E aí vem um sentimento de vazio e de solidão, depois vem um sentimento de apatia, né? Que é não ter interesse pelas coisas, até coisas do cotidiano, né? Rotina. E existe uma baixa vitalidade e tristeza profunda. Então, assim, é como se fosse algo gradativo. O ser humano vai passando por algumas dessas fases aqui até ele sentir, assim, uma necessidade de aceitação.
A aceitação é algo que vem para você logo na frente poder mudar. Ou seja, vai vir o aspecto da calcinação, né, depois da aceitação. A aceitação não é permanecer naquele estado eternamente, mas é um trampolim para algo que vai vir depois. Então aqui começa o processo de calcinação dos conteúdos sombrios. O resultado dessa calcinação é uma sobriedade física, é uma serenidade, é um controle das compulsões instintivas. O fogo ilumina a escuridão. Por meio dele podemos enxergar no escuro, avançar no escuro, enfrentar a noite. Ou seja, durante esse período que o ser humano ele está acessando todas essas informações em Exode, do seu psiquismo astral, é um momento assim bastante obscuro, mas ao mesmo tempo essa obscuridade ela vai se transformar em luz. Aqui aprendemos a conduzir os nossos instintos para que possam andar em conjunto com os novos propósitos espirituais. Ou seja, se antes aquela energia ela estava presa devido a algum trauma e aquela imagem que foi formada em Rod por Netzar, ou seja, pela experiência humana envolvida com sentimentos, emoções, aquela imagem contém muita energia. Quando ela é compreendida, ela é apreendida pela consciência, pela luz da consciência, que aqui a luz da consciência já é o teu eu superior, te trazendo entendimento, te trazendo compreensão sobre essas imagens que foram criadas e que estão se repetindo na sua vida. A partir do momento que é trazido à luz, a consciência, esses conteúdos inconscientes, onde existe bastante energia presa, que são energias dos instintos, ou seja, que foram gerados a partir dos instintos, instintos de sobrevivência, instintos de querer ser aceito, enfim. A partir desse momento, essas energias que outrora serviam para você se defender, agora você recupera essas energias, ou seja, aqui os instintos eles vão servir para um propósito maior, que é o propósito espiritual. Ou seja, o instinto não está mais à deriva como ele estava antes. Então essa força aqui ela é necessária, porque essa força é que vai te ajudar a fazer esse retorno de volta para casa. Então, em vários mitos, a gente percebe que essa força instintual ela é dominada e ela é convertida, ela não é destruída. Não se pode destruir ela porque ela faz parte desse todo que somos, né? Dessa completude que é o ser humano. Ela não é destruída, ela é simplesmente redirecionada. Ou seja, ela é redirecionada para um propósito maior, que é o retorno de Ulisses a Ítaca, ou seja, o nosso retorno de volta para casa. Bom, pessoal, finalizando já o vídeo, aqui eu fiz uma nova classificação, mas eu acho que tem muito a ver com as outras que já foram apresentadas. O primeiro triângulo é a centelha divina, o segundo triângulo é a individualidade evolutiva, a alma espiritual, e o quaternário, que são as 4 esferas inferiores, é a unidades das encarnações, as personalidades. Então, esses 4 aqui representam, vamos dizer assim, a vestimenta de cada encarnação. Então, o segundo triângulo, que é formado por Tiferet, Gesed e Gevurah, representam a individualidade evolutiva, a alma espiritual. É nela que se absorve as experiências que são geradas nessas unidades de encarnações, ou seja, é nessa segunda tríade que
que permanece e vai sendo feita as, vamos dizer assim, que o ser humano vai reencarnando. Toda encarnação ele veste uma nova roupagem, mas esse triângulo, o segundo triângulo, ele permanece, porque é a unidade da alma espiritual. Mas essa unidade de alma espiritual, ela está em evolução para se unir à centelha divina, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu preparei sobre Iesod. Eu espero que de forma compreensível eu tenha conseguido passar aquilo que eu sentia que tinha que passar, senti desde o início. Então é isso, eu agradeço pelas visualizações, os livros são os mesmos, vira e mexe eu vou acrescentar um ou outro, mas são praticamente os mesmos. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, né, dê seu joinha, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!